Bom, estão me ouvindo bem? De boa. Beleza. Vou fazer uma chamada aqui. Deixa eu colocar aqui alguma coisa. A mim? Ele está aí. Tá aqui? Beleza. Arthur? Não, quem é esse? Não sei, ué. Bianca? Está aí. Daniel? Também. Eduardo? Não. Elifal? Aí. Presente. Érica? Também. Estou aqui, né? Felipe? Também. Presente, professor, meu nome. Gustavo Almeida? Também. Gustavo Pereira? Também. Yamara? Também. Presente. João Pedro? Não. Caroline? Sim. Caroline? Também. Estou aqui. Leonardo? Também. Maria Alice? Não. Mariana? Também. Marlon? Também. Maísa? Também. Patrick? Não. Renan? Também não. Sayonara? Tá aí. Vinícius? Ilha? Tá os dois. Presente.
Tá os dois? Vinícius Lopes, beleza. Vitória. Também. Presente. E o William. Bem. Gravar aqui. Depois eu altero esse conteúdo aqui. Muito bem, muito bem. E aí, como é que foi o final de semana? Só estudando? Foi top, maravilhoso de bom, moço. Foi? Estudou muito? Rapaz, Cara, lá onde eu tava não pegava internet, não. E não pode pegar um livro e levar para lá estudar, não? É porque também como é que só tem livro virtual, aí como é que leva? Os treinos carrega? De livro? Olha, peguei na biblioteca, moço. A Unier tá longe pra me dar só buscar o livro. Ó, gente. Ó, esse recado é principalmente para quem trabalha, viu? Quem trabalha aí durante o dia todo tem que aproveitar o final de semana, pô. Tem que estudar. Porque não deixa para quando acumular matéria, não. Ah, agora tá no início, tá de boa, não tem muita tarefa, não tem muito trabalho. Quando começarem os professores a lançar aí trabalhos, provas, aí vocês vão ver a correria, entendeu? Então, quanto antes começarem a estudar, né, é melhor. Vai pegando um ritmo e vai criando esse hábito, né? Olha, já estão lançando, tá vendo? Então é isso aí. Hoje vamos terminar aquele capítulo 2 lá do livro, que é Movimento Retilíneo. No meio da Mara, não consegui ler. Deixa eu ver aqui. No meio da Mara, estou comprometido com o estudo. Final de semana, né? Muito bem, tem que estudar. Eu estou vendo aí que vocês estavam em rancho. Tem que ter cuidado no corona. Muito bem. Ó. Só família, professor. Pois é, pode ter aglomeração não. Sim, só antes que eu esqueça. E aí, gostaram lá daquele meu desafio? Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil, moço, foi fácil. Mas você moscou, cara. Você foi dizendo lá, perdeu. Aí. Quem ganhou foi quem? Não. Foi a Érica, não foi? Tem que ajudar os outros, professor. Foi a Vitória, eu acho. Ah, foi a Vitória? Tudo bem. Pois é, cara. É assim. É porque eu não tive muito tempo ainda de preparar, senão eu ia preparar umas coisas que vocês tinham que pesquisar latitude, longitude. E ia ser bem legal, ia ser bem bacana. Mas da próxima vez vai ser bom assim, quando for presencial, né? Eu já estou pensando aí nas ideias. Tipo, a gente começa lá no auditório, solta uma dica lá, você decifra o negócio lá e vamos supor que dá uma latitude e uma longitude. Aí você tem que procurar no Google onde é que é esse local. Aí vamos supor que é a latitude e longitude lá do posto Décio. Aí vocês vão ter que ir lá no local específico, vai ter a outra dica, entendeu? Aí a outra dica vai te levar para um outro lugar. É tipo um caça ao tesouro, só que com latitude e longitude, né? Não, isso é um exemplo, mas é por aí, né? E aí, mas o objetivo é cada enigma responder uma questão sobre física, sobre cálculo, sobre engenharia de forma geral, até achar a última pergunta e responder. Seria mais ou menos um desafio aí para os próximos calouros, né? Próximo semestre, se Deus quiser, todo mundo lá no auditório, reunido, se apresentando. Seria mais ou menos isso. Estou pensando já para o próximo semestre. Bom, voltando aqui.
A aula de hoje, deixa eu ver aí onde foi que a gente parou. Estão vendo aí minha tela? Tá tudo ok? Sim. Ok, movimento retilíneo foi o último conteúdo. Ué, travou aqui. Calma aí. Nós vimos na aula passada conceitos sobre posição, deslocamento. Eu acho, se não me engano, começamos o conceito de velocidade média. Né? Vou passando Sim. aqui, aí eu vejo. Falei sobre cinemática, aqui a questão de posição, deslocamento, nós vimos isso aqui. Deslocamento é uma grandeza vetorial, já estou dando mais uma revisão, assim, uma geral, bem por cima. Vimos o conceito de velocidade média, né? Velocidade média é o quê? A razão ou a relação entre deslocamento e tempo, certo? Então, a velocidade média pode ser definida como dx sobre delta t, delta x sobre delta t, onde ΔX é a variação da posição, ou seja, meu deslocamento, é onde o meu objeto estava, uma posição final menos a posição inicial. Se eu fizer essa subtração aqui, eu tenho exatamente o quanto que esse objeto se deslocou, por isso que é ΔX. Delta sempre indica variação, e variação é uma grandeza final menos uma inicial. Do mesmo modo, para cá, ΔT, então, variação do tempo. Ok? Então, velocidade média, variação da posição, ou o deslocamento, dividido pelo tempo. É medido em metros por segundo, mas existem outras unidades para representação, por exemplo, quilômetros por hora, né, que é muito usado também por nós aqui, principalmente em automóveis, né? Nós utilizamos mais quilômetros por hora, mas metros por segundo é a unidade do sistema de medidas internacional. Vimos isso aqui, que a inclinação de uma reta onde os eixos desse gráfico é deslocamento e o outro é o tempo. Deixa eu dar só um zoom um pouquinho aqui. Não sei se melhora, deixa eu ver. Acho que não melhora não, né? Então, a inclinação de uma reta, ela é definida como a velocidade média. Né? Se vocês observarem aqui um gráfico onde esse eixo é o eixo do deslocamento e esse eixo é o eixo do tempo, então fica, ó, deslocamento dividido por tempo, que é o conceito de velocidade média, ok? Então, se eu calcular também essa inclinação aqui, ou seja, esse ângulo aqui, ó, calculando esse ângulo, eu tenho a minha velocidade média. Nós vimos também conceito de velocidade escalar média, né? Que aí é a razão também entre a distância total, que é um deslocamento, não deixa de ser um deslocamento, sobre o tempo. Isso aí é a sua velocidade escalar média. Quando eu digo que é velocidade escalar, eu estou falando que é apenas um número, não é um vetor, e um vetor ele precisa de definição de módulo ou intensidade, ele precisa de definição de direção, de sentido, né? Isso aí é uma grandeza vetorial, já que eu estou trabalhando com a grandeza escalar, é um número. Nós vamos trabalhar com esses vetores, que é um dos próximos assuntos. Aí eu vou explicar melhor o que é um vetor, como a gente define um vetor. Então, nós trabalhamos aqui com a velocidade que é escalar. Ela é sempre positiva. Aí eu dei um exemplo aqui, né, onde tem uma partícula que se move da posição de 3 metros para o ponto menos 3. Então, houve um deslocamento aqui. Ela estava inicialmente nesse ponto 3
e depois foi para o ponto menos 3. Então, se você fizer menos 3 menos menos 3, dá menos 6, dividido por 2, menos 3 metros por segundo, seria a velocidade média. E se eu quiser definir a escalar, basta apenas tirar o sinal, ou seja, pegar o módulo desse número aqui, ou dessa velocidade, que é 3 metros por segundo. Isso aí a gente viu na aula passada, hein? Quem tiver dúvida, vai lá no YouTube, no meu canal, tem o link lá, tem uma aula da semana passada que eu upei e deixei lá para vocês, viu? Para quem perdeu ou para quem tiver ainda com dúvida. Também aconselho dar uma lida no livro do Halliday, que tem bem explicadozinho lá. Bom, hoje eu acho que a gente tinha parado aqui, né? Deixa eu ver, Então vamos começar a trabalhar com conceitos de velocidade instantânea e velocidade escalar, beleza? Então tem diferença? Tem. Vamos ver aqui. Aqui são os objetivos desse aprendizado, depois vocês dão uma olhada também, tem lá no livro. Então, o que seria velocidade instantânea? Ou simplesmente velocidade. A velocidade do objeto. Quando eu digo velocidade instantânea, pessoal, é aquela velocidade naquele dado instante. É naquele exato momento. É quando eu disser assim, que velocidade está se movendo esse carro neste instante? Aí você olha lá para o painel, verifica a velocidade e diz, a 70 km por hora. Então, isso é a minha velocidade instantânea. Ok? Então, essa velocidade instantânea, ela pode mudar a qualquer momento. Depende do instante que você observa, entendeu? O que define ela é o tempo naquele exato momento. E a velocidade é um dado instante. O limite dessa velocidade, da velocidade média, o tempo tende para zero, ou seja, a variação do tempo tende para zero. O que significa isso, pessoal? Significa que o instante que você está observando a variação dessa velocidade, é quase zero. É tipo assim, uma partícula ou um objeto está se movendo de um ponto para outro e esse ponto está muito, muito, muito próximo do outro. Ou seja, é como se o tempo que você levasse para deslocar de um ponto até o outro fosse praticamente zero. Por isso que a gente define velocidade instantânea, certo? É quando esse tempo, essa variação do tempo tende para zero. É muito próximo do zero. A inclinação da curva. Chegou alguém aí? A inclinação da curva dessa posição em função do tempo em um dado instante é velocidade instantânea, ou seja, eu posso definir minha velocidade instantânea calculando a inclinação dessa curva, dessa reta, por exemplo, da mesma forma que eu fiz com a velocidade média lá, a velocidade escalar, lembra? A velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, é uma grandeza vetorial. Aí, quando eu digo uma grandeza vetorial, eu estou falando diferente da escalar. Uma grandeza vetorial, ela depende de 3 características. Ela depende da intensidade, que seria o módulo dela, o valor absoluto, vamos dizer assim. Uma grandeza vetorial depende da direção, em que direção está se locomovendo esse objeto. E também depende do sentido. Em que sentido o objeto está se movendo? Para trás, para frente, para um lado, para o outro. Isso aí define um sentido e também uma direção. Eu preciso definir essas 3 características para definir uma grandeza vetorial. Diferente de uma escalar, que a escalar é só um número, é só um módulo. Ok? Então, o sinal da velocidade indica o sentido.
ok? Por exemplo, se eu estou com um sinal positivo, calculei uma velocidade aqui instantânea, deu mais 3 metros por segundo. Indica que eu estou indo para o sentido dos números positivos, aqui para o lado direito, por exemplo. Se deu negativo, eu estou indo para o outro lado, para o lado oposto. Então, o sinal, quando se trata de velocidade instantânea, é só para indicar o sentido que o objeto está se locomovendo. Se está se locomovendo para um lado ou se está se locomovendo para o outro. Okay? Então, não precisa se preocupar com relação ao sinal. Aqui é uma definição matemática, né, de velocidade instantânea, que é o limite da variação do deslocamento sobre a variação do tempo. E aí é quando, como eu expliquei aqui, quando esse tempo é muito, muito pequeno, é muito próximo, um t final do t inicial. Então, se eu traduzir isso aqui de uma outra forma matemática, indica que a velocidade instantânea é a derivada da posição. Opa, tem conceito novo aí para quem está entrando agora, né? Principalmente para os calouros. Eu falei aqui, ó, dx dt. Isso aqui é o quê? A derivada, esse d de dt indica que isso aqui é uma derivada dessa grandeza física. Aí o pessoal aí pode estar perguntando aí o que é derivada, professor? Que diacho é isso aí, professor? Derivada é um assunto que a gente vai ver ainda, né? Em cálculo, eu vou trabalhar com vocês em cálculo 2, mas eu já mostrei para o pessoal do cálculo 1 como é que se calcula uma derivada. E aí eu vou tirar aqui um tempo. Deixa eu abrir aqui, onde eu posso escrever aqui uma equação, só para mostrar aqui como é que se calcula essa derivada rapidão. E como nós vamos trabalhar só com funções polinomiais, as derivadas são bem simples, pessoal. Não se assustem, porque essas derivadas é só aquela regrinha básica de derivação. Pega o expoente, desce multiplicando e subtrai 1. Para quem viu o cálculo 1, deve lembrar. Quem não lembra, vou revisar aqui agora. Revisar o que? Eu vou fazer uns 2 exemplos aqui e vocês vão entender bem. Porque derivadas na física é bem simples. Tá vendo? E é uma aplicação. Só um minuto aqui enquanto carrega meu Word. Isso quer dizer que eu posso tanto usar esse conceito de derivadas para calcular velocidade, mas eu posso usar aquela fórmula de velocidade. Velocidade é o quê? Velocidade é deslocamento dividido por tempo. Eu posso usar a fórmula também, viu? Para quem não quiser usar conceito de derivadas. Mas eu tenho certeza que vocês vão querer, porque é fácil. Então, na física, eu posso tanto usar a fórmula, velocidade é deslocamento dividido pelo tempo, como eu posso usar um conceito de derivadas. Esse computador está precisando de uma formatação, vou te contar. Ó, vamos aqui, inserir uma equação. Parece que só tem integrais no Word. Pois é. Aqui. Ah lá.
Vamos supor que eu tenho aqui, vou pegar o y aqui. Imagine que eu queira calcular a derivada disso aqui, ó. De x ao cubo. Só Dá um zoom aí, professor. Vou. Melhorou? Melhorou. Beleza. Então, imagine assim, ó. Eu tenho uma função que seja x elevado à terceira, ok? Isso aí, por exemplo, pode definir que seja o deslocamento de um objeto que está seguindo essa curva aí, essa equação. X ao cubo. Como calcular essa derivada? Eu quero calcular a derivada disso aqui. Deixa eu só copiar isso aqui. Vamos supor que isso aqui é minha função. F de x. E eu quero calcular a derivada. Aí a derivada, eu vou, só para simplificação de termos, eu vou chamar aqui de f', ok? F'. Então, f de x vai ser minha função, isso aí a gente vai ver em cálculo ainda. E f' é a derivada dessa função. Então, como calcular a derivada de x elevado ao cubo? O que você vai ter que fazer? Vai pegar o expoente, que é 3, vai descer para cá ele multiplicando. Então, 3 vezes 1, aqui é a mesma coisa de ter o número 1, porque não tem nenhum número. Então, você vai descer esse número que tem aqui no expoente multiplicando e vai subtrair 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Então, isso aqui seria a derivada de x elevado à terceira. 3x ao quadrado. Entenderam? Pessoal do primeiro período. É só pegar aqui, ó, o expoente, desce multiplicando e subtrai 1. Ok? Fazer outro exemplo aqui. Ou que isso aqui seja x elevado a 7, e aqui eu tenho o número 4. Calcular essa derivada aqui, ó. Como é que eu faço? Pessoal do primeiro, vamos ver se entenderam o que eu falei. Eu pego o expoente, desço ele multiplicando. Quanto é 7 vezes 4? 28. Eu ponho 28 aqui, ó. Tira 1 do 7. Ok? Alguma dúvida com relação a isso aí? Não. Viu como é simples derivada? Sim. Muito simples, né? Muito fácil derivada. Derivada, ó. Isso para esse tipo de função, viu? Que aí, dependendo da função, aí começa a complicar, lógico. Tem algumas funções que a gente tem que usar umas propriedades diferentes. Só que a gente ainda vai ver isso aí em cálculo. Complica, né? Sempre complica, mas por sorte, vamos dizer assim, né, para a felicidade de vocês, aqui na física, a derivada que a gente vai usar, as mais difíceis são desse tipo aqui. Né? Não é bom? É só pegar o expoente e descer multiplicando. A física na engenharia é mais fácil que cálculo, professor? Cara, eu acho física sempre mais fácil do que cálculo. O problema da física, assim, em termos do cálculo em si, em termos da parte matemática, o problema é que a física é muita interpretação, então você tem que ler bem o problema, tem que sempre estar comparando com a natureza para estar interpretando isso aí. O problema da física é a interpretação. A parte matemática em si não é muito difícil, não. É só pegar as fórmulas e usar, porque física é bem aplicação, assim, ó, na engenharia, né? Nós não somos físicos teóricos, nós não estamos aqui para definir teorias, definir, né, pesquisas desse tipo. Nós estamos aqui para usar, aplicar. Então, é o que já foi desenvolvido
pegar essas fórmulas e aplicar na engenharia. Por isso que é mais simples os cálculos na física. Ok? Então, voltando lá, pessoal. Derivada é isso, ó. Derivada é isso aí, que é colocado aqui com essa notação aqui, ó, dx de dt. Se vocês virem isso aqui, ó, dx de dt, isso aqui está dizendo o quê? Calcula a derivada de x. Calcula a derivada de x. E a derivada é daquela forma que eu expliquei. Ok? Então, dando sequência aqui, ó, tem uma primeira equação aqui, então anotem aí, ó, velocidade instantânea, equação 2.4, é a derivada do deslocamento no tempo, ou ΔX sobre ΔT, tanto faz. No livro tem essas equações, viu? Bom, aqui eu tenho um exemplo, mas antes do exemplo, comentar aqui sobre velocidade escalar, apesar que eu já tenho falado sobre isso, que a velocidade escalar, com relação à velocidade instantânea, é só o módulo dessa velocidade ou é só aquele valor absoluto, esquecendo o sinal, entendeu? Então, você não se preocupa com sinal aqui, com velocidade escalar. Então, para esse exemplo aqui, ó, tanto para a velocidade de 5 metros por segundo, como para a velocidade de menos 5 metros por segundo, a velocidade escalar é 5. Ok? Simples. Por quê? Porque não interessa o sinal. Velocidade escalar é só o módulo, é o número positivo. Entendeu? Então, se você calculou e por alguma maneira deu 5 metros por segundo, a velocidade escalar é 5 metros por segundo. Se deu menos 5, a velocidade é 5 metros por segundo. Esquece o sinal quando se estiver trabalhando com velocidade escalar. Certo? Se a velocidade for a vetorial, aí é outra história. Então, exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos usar conceitos aí avançados. Olha só, as equações a seguir fornecem a posição, x de t, de uma partícula em 4 casos. Em todas as equações, x está em metros, t está em segundos, e t é maior que 0. Beleza. Situação 1, x igual a 3t menos 2. Situação 2, x igual a menos 4t ao quadrado menos 2. Na situação 3, x igual a 2 sobre t ao quadrado. E na situação 4, x igual a menos 2. Ok? Em que casos a velocidade v da partícula é constante? Que casos a velocidade é constante? Bora lá. Lembrando, deixa eu voltar aqui, definição, deixa eu copiar isso aqui. Lembrando que a definição de velocidade é... Eu acho que... é a derivada de x em relação a t. Não é isso que a gente acabou de ver, a formulazinha? Velocidade é a derivada do deslocamento, x é o deslocamento, em função do tempo. Beleza. Vamos pegar aqui um exemplo. X é igual a 3t menos 2. Então, deixa eu copiar aqui. X é igual a 3t menos 2. Ok. Eu tenho a minha função aqui, vamos dizer, a minha posição. Eu preciso derivar isso aqui, ó. Vamos derivar a posição, porque se eu derivar o x, eu obtenho a velocidade. Se eu derivar a posição, ou deslocamento, eu obtenho a velocidade. Então, derivando isso aqui, ó, quem é a derivada de 3t? É como se o t fosse um x aqui na minha função, ok?
Então, quem é a derivada de 3t? Nesse caso aqui, ó. V vai ser igual, ó. O t não está elevado a 1 aqui? Não é a mesma coisa de estar t elevado a 1? Que qualquer Sim. número elevado a 1 é ele mesmo. Eu pego 1 desse multiplicando. 1 vezes 3 dá 3. Tirando 1 de lá, vai ficar 0. Se vai ficar 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Ok? Então, a derivada de 3t é 3. Beleza? Isso aí, pessoal? Derivada de um 3t é 3. É só pegar o número que está multiplicando o t aqui, ó. Derivada de 10t é 10. Derivada de 50t é 50. E quanto é a derivada de um número? A derivada de uma constante? 0. É 0. Por que é 0, pessoal? Porque velocidade é taxa de variação. Se uma constante é constante, obviamente, ela não varia. Se ela não varia, a derivada é 0. Portanto, a derivada disso aqui, ó, é 3. V igual a 3. V igual a 3 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade aqui é constante, em 3 metros por segundo. Ok? Ok. Por que eu sei que a minha velocidade é constante? Porque tem só um número. Quer dizer que na letra A aqui, no item 1 aqui, a velocidade, nesse caso, ela é constante. Ó, e aqui está dizendo, ó, nos casos 1 e 4. Então, provavelmente aqui não vai dar constante, nem aqui vai dar constante, vai dar aqui. Então, vamos pegar essa letra B aqui, ó. X igual a menos 4t ao quadrado menos 2. Vamos lá, x igual a menos 4. Vem comigo, qualquer dúvida é só perguntar, hein? Não fiquem envergonhados. Opa! Menos 4t ao quadrado menos 2, é isso? Menos 4t ao quadrado menos 2. Muito bem. Vamos definir aqui qual é a velocidade aqui para essa posição. Então, como é que eu derivo? Eu estou utilizando essa fórmula aqui. Como é que eu derivo isso aqui, ó? Pego o expoente, desço multiplicando, ó. 2 vezes menos 4. Menos 8. 2 vezes menos 4. Menos 8. Ok? E, tirando 1 daqui, não tem 2? Vai ficar 1. Tirando 1, vai ficar 1. Aí eu não preciso pôr 1, né? Porque 1 no expoente você não precisa colocar. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então eu não preciso pôr 1. Beleza. E qual é a derivada de um número? A derivada de uma constante? 0. 0. Portanto, a velocidade para essa posição aqui é igual a menos 8t. E isso aqui não é constante. Por que essa velocidade não é constante? Porque ela depende do tempo. A velocidade desse objeto é menos 8 vezes o tempo. Então, dependendo se eu estou no tempo em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos, eu vou ter uma velocidade diferente. Então, para esse tipo de posição aqui, ó, de deslocamento, uma partícula ou um objeto se locomovendo de acordo com essa curva, a velocidade não é constante. Só seria constante, pessoal, se aqui desse um número. 5, 2, 8, menos 5, menos 4, qualquer número. Aí seria constante. Como não deu, deu uma função em função do tempo, isso aqui não é constante. Então, nesse caso aqui, não é constante. Para esse caso aqui, ó, mesma coisa, ó, x igual a 2 sobre t ao quadrado. Vamos lá. Vou até copiar, que aí vai servir para a letra B.
x igual a 2 dividido por t ao quadrado, não é isso? Isso. Isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, ó. Vou já agilizar para vocês e reescrever de uma forma diferente. Olha só. Se eu tenho t ao quadrado aqui no denominador, essa potência aqui, ó, eu posso elevar ela para o numerador, eu posso trazer essa potência para o numerador, invertendo o expoente, ou seja, se o expoente lá era positivo, ele passa a negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 dividido por t ao quadrado. Relembrando, o que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo analisar em que casos a velocidade dessa partícula é constante, ou seja, em que caso a velocidade não varia com o tempo. E aqui eu tenho os meus casos, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. Por que que eu fiz isso? Esse artifício matemático? Para facilitar a minha derivada aqui, ó. Bora lá derivar. Se eu derivar x, eu tenho a minha velocidade. Mesma coisa, ó, pega o expoente, desce multiplicando, ó, menos 2 vezes 2. Menos 4. Menos 4. Tira 1 daqui, ó. Menos 2, menos 1. Menos 3. Menos 3, não é isso? Ok, obtive minha velocidade. Essa velocidade é constante? Não. Não. Por que que não é constante? Porque que depende do tempo. Se depende do tempo, não é constante. Simples assim. Nesse último caso aqui, ó, aqui já dá para a gente fazer direto, ó. X igual a menos 2. Menos 2 é uma constante. Quem é a derivada dessa constante? Não é zero? Derivada de um número não é zero? Isso. Portanto, a velocidade aqui é zero. Ok? Se meu deslocamento ele é constante, a velocidade é zero. A velocidade é nula. A velocidade é constante e é igual a zero. Então, nos casos 1 e 4. Olha a letra B aqui agora, ó. Em que caso ou casos a velocidade está orientada no sentido negativo do eixo x? Olha essa pergunta. Em que caso a velocidade está orientada no sentido negativo? A gente viu aqui na primeira letra A, quando eu derivei a velocidade, é porque eu apaguei ali, a velocidade aqui deu 3. 3 positivo, né? Então, já não é a letra A aqui, o item 1. No item 2, ó, olha só no 2, ó, quando eu derivei, quanto foi que deu minha velocidade? Menos 8t. Menos 8t. Isso aqui é no sentido negativo, ó. E na outra letra, quando eu derivei isso aqui, ó, deu menos 4t elevado a isso aqui. Também no sentido negativo, tá vendo? Quer dizer o quê? Que nesse item 2 e nesse item 3, a velocidade está orientada no sentido negativo, só isso. Aqui no item 4 é zero, mesmo o deslocamento sendo negativo, ó, menos 2, mas a derivada é zero. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Alice, fecha o microfone aí, por favor, para não dar interferência aqui. Nada. Ah, beleza. Aí, quando vocês quiserem falar qualquer coisa, é só abrir e falar, viu? Depois fecha. Quer que eu feche por aqui, Alice? Eu estou fechando já. Tá, beleza. Obrigado. Aqui está feito um exemplo. No livro tem mais, vocês depois dêem uma olhada lá. No final dessa aula também eu vou fazer aqui alguns exercícios com vocês. Se der tempo. Vamos lá, vamos agilizar aqui, ó. O gráfico aqui, ó, nesse exemplo,
mostra, vamos vocês verem como isso aqui é interessante analisar essa questão de derivada. Olha só. Bom, imagine aqui que eu tenha um objeto que está se locomovendo de acordo com esse gráfico. Ele começa aqui assim, depois ele vai, ó, se locomove dessa tipo. Isso aqui ilustra a velocidade de o gráfico mostra a posição e a velocidade de um elevador em função do tempo. Aqui é a posição do elevador em um prédio e aqui é a velocidade. Vamos só analisar aqui o que eu acabei de falar. Olha só. Observe que aqui inicialmente o deslocamento, o elevador está parado. No tempo 0 até o tempo 1, tá vendo? Que ele não está saindo do lugar. Ele não está se locomovendo aqui. Isso aqui eu quero que vocês tenham essa análise, viu? Essa análise de gráficos. Saber olhar para um gráfico e tentar interpretar o que está escrito. Então, observe aqui, ó, do 0 para 1, ó. Houve deslocamento? Não. A partir daqui, ó, desse tempo, o que aconteceu, ó? Ó. O elevador começou a subir. Deu uma velocidadezinha aqui, ó, nesse tempozinho, mas a partir daqui, ó, ele começa a subir numa velocidade constante, ó. Por que eu estou dizendo que ele está subindo numa velocidade constante? Porque a posição aqui é uma reta. Isso aqui não é uma reta? Se é uma reta, cai nesse exemplo aqui que eu acabei de dar, aqui uma reta, por exemplo, vamos supor que seja 3x mais 2. Aqui, isso aqui é a equação de uma reta. Se eu derivar isso aqui, ó, isso aqui vai dar, a derivada de 3x vai ser 3, ó. A derivada de 2 é 0. Significa que isso aqui é constante, ó, velocidade constante, certo? Resumindo, se a posição, por que eu sei que isso aqui é posição? Por causa do x aqui, ó, posição. Se a posição é uma reta, a velocidade é constante. Observem aqui, ó, velocidade constante, nesse gráfico de baixo, ó, do tempo 3 até o tempo 8, a velocidade é constante, ó. Do tempo 1 até o tempo 3, ó, que foi desse tempo aqui, ó, que é o início, onde você chama o elevador e ele começa a se locomover, nesse início, o próprio torque do motor faz com que haja um aumento na velocidade. Então, houve um aumento significativo aqui na velocidade, ó. Essa velocidade aqui, ela não foi constante, ó, tá como se fosse uma forma de uma parábola, ó. Por isso que a velocidade, ela tá crescendo aqui, ó. Ou seja, o elevador inicialmente estava parado, na hora que você chama um elevador que ele começou a subir, a velocidade começou, num certo tempo, a crescer, aumentar a velocidade, depois a velocidade começou a ficar constante, né? Nesse intervalo de tempo aqui. O que aconteceu com a velocidade aqui, ó, nesse tempo aqui, ó? Quando o elevador vai chegando no seu andar, vamos supor que você chamou, tá chegando no lugar, ele não diminui a velocidade? Ele diminui a velocidade, não é isso? Para parar, ele vai diminuindo a velocidade. Então, vocês observam que a velocidade aqui nesse gráfico vai diminuindo, ó. Tá decrescendo a velocidade aqui, ó, até a velocidade zerar, ó. E a velocidade vai zerar quando o elevador estiver parado lá no local, lá no andar. O elevador parou, não está tendo deslocamento. Se não está tendo deslocamento do elevador, a velocidade é 0. A velocidade está parada, é 0. Entenderam esses gráficos aqui? Sim. Muitas vezes é mais fácil você resolver uma questão de física
olhando para um gráfico do que colocar equações, tentar pegar as fórmulas e tentar resolver. Às vezes um gráfico diz tudo, beleza? E é o que está dizendo aí. Bom, vamos falar um pouco aqui de aceleração. É no embalo de velocidade, né? É a mesma coisa. Aqui são os objetivos. Opa! O que seria a aceleração? A variação da velocidade de uma partícula. Olha só, variação da velocidade de uma partícula. Lembrando que eu falei, o que seria velocidade? Velocidade não é a variação da posição? Então, a aceleração é a variação da velocidade. Ok? Só agilizando, como eu sei que é a variação da velocidade, é a mesma coisa de eu dizer, ó, aceleração é a derivada da velocidade. Que está aqui, ó. Aceleração, representada pela letra A, é a derivada da velocidade. Ok? Então, se eu derivar a minha posição, eu obtenho a minha velocidade, e se eu derivar a velocidade, eu obtenho a minha aceleração. Isso aqui é uma maneira de se calcular. Quem não quiser calcular usando derivadas, vai poder usar a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Aceleração é o quê? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. É você pegar a velocidade que estava no ponto final, menos a velocidade que estava no ponto inicial, você calcula essa variação aqui e divide pelo tempo, T2 menos T1. Você pode usar tanto essa fórmula quanto a de derivadas, ok? E aí, aquilo que eu falei, ó, se a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade, significa que a aceleração é a derivada da posição, ou a derivada segunda, de segunda ordem. Okay? Isso aqui é uma outra nomenclatura, pessoal, não se assustem também, que isso aqui nós vamos trabalhar em cálculo 2, certo? D2x, dt2, significa que eu estou derivando a derivada, estou derivando duas vezes. Significa aquilo que eu acabei de falar, eu derivo a posição, eu obtenho a velocidade. Se eu derivar a velocidade, eu vou obter a aceleração. Muito bem. Em uma aceleração, o sinal positivo indica que a aceleração está no sentido positivo, só para a gente ter uma ideia de sentido, né? E se o sinal for negativo, indica que a aceleração é no sentido negativo. Bem óbvio isso. Uma observação aqui também importante é assim, ó, se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, se os sinais da velocidade e da aceleração, você está indo com a velocidade crescente e uma aceleração crescente. E isso significa que a velocidade escalar da partícula aumenta, óbvio. Se os sinais são opostos, a velocidade escalar diminui, né? Ou eu tô, isso dá a entender porque eu estou desacelerando ou eu estou indo com a velocidade decrescente. Professor? Oi. No caso, se fosse presencial, poderia levar uma tabelinha com as fórmulas? Física 1 não vai dar, física 2. Sim. Sim. Vocês sabem que, assim, eu gosto de vocês terem acesso a tudo, gente. Até presencial, eu até liberaria o celular. O problema é que, se você usasse o celular para fazer suas consultas, deixa eu consultar aqui uma fórmula na internet, deixa eu consultar aqui como é que eu faço uma conversão.
Se você usasse isso aí para resolver meu problema, ótimo. O problema é que se eu libero um celular, se eu libero um computador com internet, às vezes tem aluno que não quer fazer nada e o outro passa de mão beijada, cara. O cara não vai nem fazer uma pesquisa para ver como é que se resolve. Mas por mim é de boa. E assim, fórmulas vocês podem levar tranquilamente, apesar que a nossa avaliação, como vai ser à distância, eu não vou ter esse controle, vocês vão estar podendo consultar aí o que for. Pelo menos esse semestre, né? Mas, assim, fórmulas, não tem besteira, não tem para que você tá decorando. Já passou esse tempo, gente. Se você ver até o ENAD, depois vocês vão fazer uma prova do ENAD. Eu não sei o ENEM, que eu nunca fiz o ENEM, no meu tempo não teve, mas o ENAD, eles dão as fórmulas, tem as fórmulas em cada questão, assim, ele não obriga você a decorar nada. Né? Eu já acho, vamos dizer assim, uma coisa antiga de você estar calculando na mão, porque, por exemplo, você vai fazer um ENAD e tem uma conta lá de um número dividido por outro, ou raiz quadrada, você tem que fazer essas contas na mão, de cabeça, cara. Isso aí é errado para mim. Para mim, assim, se você tem calculadora, é uma ferramenta do nosso trabalho. Por que eu não vou usar? Entendeu? Para que eu estou fazendo essas contas velho de cabeça? Se eu tenho uma máquina que faz essa parte mecânica para mim. Mas, tudo bem. Aqui é só isso, né? Exemplo. Vamos lá, exemplo. Se um carro com a velocidade de menos 25 metros por segundo freia até parar em 5 segundos, a aceleração vale quanto? Né? Olha só, é pegar a velocidade e se você dividir pelo tempo, olha só, eu estava em uma determinada posição no momento 0 e depois andei 5 segundos, não é? E parei. Ó, se um carro com a velocidade de menos 25 metros por segundo freia até parar, então ela parou. Se ela parou, o tempo aqui é 0, 0 menos 5, menos 5. Isso aí não é a variação do tempo? Ele não parou? Então, parou. Aí, nesse ponto aqui, você faz 0 menos 5, menos 5. E menos 25 dividido por menos 5 dá mais 5. Isso aqui é só para identificar sinal, viu? Mas, geralmente, a gente vai trabalhar com módulos. Com módulos. Ou seja, sempre o número positivo. Geralmente. Entenderam essa questão aí? Sim. Isso aqui depois eu vou mexer com você, que esse negócio de sinal é besteira. Gosto mais disso aqui, ó. Vamos analisar isso aqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Olha só, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho nesse gráfico aqui a velocidade, ó, observe aqui, ó, vamos lá, ó, velocidade. Esse eixo aqui é o quê? Tempo. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse eixo é aceleração e esse eixo é o tempo, né? Tempo. Beleza. Eu falei o quê? Que a derivada da velocidade é a minha aceleração. Então, olha só. Isso aqui é aquele mesmo gráfico lá do elevador, viu? A velocidade do elevador não foi assim, ó. Velocidade 0, porque ele estava parado. Depois começou a aumentar, cresceu a velocidade foi crescendo. O que aconteceu com a velocidade aqui nesse tempo aqui, ó? A velocidade ficou zerada? Não. A velocidade ficou o quê? Constante.
Em quanto? Em 4 metros por segundo, tá vendo? Ó? Do ponto B para o ponto C, a velocidade ficou constante, em 4 metros por segundo. Do ponto 1 até o ponto 3, ó, do tempo 1 até o tempo 3, a velocidade aumentou, ó, cresceu. O que aconteceu aqui? Ó, do tempo 8 segundos até o 9. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade está diminuindo. Por quê? Porque o elevador está freando para chegar no seu destino. Chegou no destino, o que aconteceu com a velocidade? Zerou. Isso aqui eu estou olhando pelo gráfico, pessoal. Estou vendo, a velocidade está zerada, aumentou, ficou constante, diminuiu, zerou. Se vocês observarem a aceleração, que é diferente de velocidade, a aceleração é o quê? A derivada da velocidade. Ó. Se a velocidade aqui era 0, a aceleração é 0. Não tem aceleração. Se a velocidade aqui é crescente, eu tô aumentando a minha velocidade, eu estou variando minha velocidade. Não é? Mas eu estou variando em função dessa reta aqui, ó. Logicamente, a aceleração é constante. Se é uma reta, a aceleração é constante. Quando a velocidade fica constante, ou seja, o elevador está subindo a uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo, ou 3 metros por segundo, ou 1 metro por segundo, não sei. A uma velocidade constante, o que acontece com a aceleração? A aceleração é nula. Não existe aceleração. Aceleração é 0 quando a velocidade é constante. Por quê? Porque a derivada da velocidade não é a minha aceleração. E se a velocidade é constante, a derivada de uma constante é 0. Por isso que a aceleração é nula. E quando ocorre aqui, ó, que a velocidade diminui, ó, a velocidade está diminuindo, eu estou desacelerando. Então, como a velocidade é decrescente, eu estou tendo uma desaceleração até ficar constante e depois zerar. Por quê? Porque zerar? Porque o elevador vai parar. Isso é só uma análise para vocês observarem aplicações de cálculo na física. Aceleração constante, é isso. Para aceleração constante, assim, nós vimos aqui, ó, que a aceleração nesse caso aqui, ó, era 0, depois houve uma variaçãozinha aqui, depois ficou constante, variou um pouco aqui, ficou constante, variou, ficou constante, variou e ficou constante. Quando se trata de aceleração constante, aí esse tópico aqui, ó, que a gente vai ver agora, só vale para a aceleração constante, ou seja, só vai valer para esses casos em que a aceleração aqui é constante. Ok? Quando a aceleração é constante, aí a gente vai poder utilizar aquelas formulazinhas que a gente viu na física, lá no ensino médio. Ok? Que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Nesses casos aqui, ó, em que a aceleração é constante, basicamente existem 5 equações que vocês vão poder utilizar na física, que são as fórmulas, que eu vou listar agora para vocês. Primeira, isso para aceleração constante, viu? Se a aceleração é constante e eu quero calcular a aceleração média, eu posso tanto calcular pela derivada, quanto usando essa fórmula aqui, ó. ΔV sobre ΔT, ou seja, variação da velocidade dividido por variação do tempo. Certo? A aceleração é definida como isso aqui. Se você multiplicar, ó,
multiplicar isso aqui cruzado, ó, se você multiplicar isso aqui cruzado, você vai obter essa equação aqui, ó. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembram dessa equação lá na física do segundo grau? V igual a V0 mais AT. Então, podem copiar aí e que a gente vai utilizar. Pode usar essa equação direta, viu? E aí, se eu quisesse usar a definição de derivada, eu ia ter também. Mas vamos usar equações. Pega essa equação primeiro. Segunda equação básica. E aí eu não vou adentrar aqui nessas definições matemáticas, né? Como se chegou lá na fórmula. Está escrito aí, está escrito lá no livro. Se tiverem curiosidade, podem dar uma olhada, mas o importante é chegar na equação final, ok? Então, por exemplo, velocidade média pode ser definida também como velocidade inicial mais 1/2 da aceleração vezes o tempo. E se você substituir essas equações, ó, isso aqui, naquela equação aqui que eu defini, naquela anterior, você vai chegar nessa equação aqui que a gente chama que é lá do sorvetão, ó. Não sei se vocês lembram dessa palavra, sorvetão. No caso aqui, a gente está trabalhando com o X, mas lá no ensino médio, nós trabalhamos com a letra S. Lembra? S menos S0 igual a V0t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Né? Então, eu posso até jogar esse menos x0 para o lado de lá, ia ficar S igual a S0 mais V0t mais 1/2 de AT ao quadrado. Ok? Que aí, ó, vocês resolvendo aquelas equações lá, nós chegamos também a esta equação aqui, ó. Essa equação aqui é conhecida, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, delta S aqui, ó, x menos x0, isso aqui é deslocamento. Lembra dessa equação? Que é conhecida como Torricelli, lá no segundo grau, a gente chamava de Torricelli. Então, seriam essas equações aqui, todas deduzidas dessas aqui, ó, disso aqui, todas são deduzidas disso aqui. E aí eu posso resumir nessa tabela aqui as equações que a gente vai utilizar. Vou até dar um zoom aqui, ó. Velocidade. E lembrando que isso só vale para aceleração constante, viu? Então, velocidade é velocidade inicial mais AT, mais aceleração vezes o tempo. Aqui é x menos x0, isso aqui é deslocamento, né? A posição final. Aí, professor. Oi? Dá mais um zoom aí. Um zoom. Na tabela, né? É. Deixa eu ver aqui. Tem no livro, viu, pessoal? Tem no livro essas tabelas, essas fórmulas, e depois eu vou disponibilizar, eu não sei se eu disponibilizei o primeiro material para vocês. Depois eu vejo aí. Mas essas fórmulas tem no livro. Só tem que ter um cuidado aqui, que tem um errinho aqui, viu? É aqui, ó, na equação 2.16. Isso aqui é V ao quadrado, viu? Esse 2 desceu aqui, não sei porquê, mas isso aqui é V ao quadrado, viu? Tomem cuidado. E aqui são as minhas equações. A do sorvetão, a do Torricelli, e essas outras aqui combinando essas outras equações. Beleza? Beleza. Então, ó, tendo essas equações, vamos fazer alguns exemplos.
que aí é onde aprende, tem que exercitar, cara. Aqui está dizendo, as equações a seguir fornecem a posição de uma partícula em 4 casos. Posição, ó. X é posição. Em que casos essa tabela 2.1 pode ser aplicada? Essa tabela eu posso aplicar só quando o quê? A aceleração for constante. A aceleração for constante, né? Qual desses casos aqui a aceleração é constante? Vamos calcular? Vamos calcular a derivada. Quanto é a derivada de 3t? Não é 3? Eu vou fazer só esses dois, viu? Só para agilizar, porque tem muita coisa ainda. X igual a 3t. 3t mais 2 é 3t menos 4. Olha só, isso aqui é minha posição. Se eu derivar isso aqui, ó, quem é a derivada de 3t? É 3. Velocidade aqui está constante, não é porque 4 é 0. A derivada de menos 4 é 0. Derivada de qualquer número é 0. Então, se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? 3. A aceleração vale 0. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Mas ela é constante também. Ela é 0. 0 é uma constante. Ok? Beleza. O que eu estou dizendo é que se você estiver com uma velocidade constante, você está com aceleração nula. Às vezes confunde, né? Se você olhar um carro, imagine um carro onde você está lá pisando no acelerador do carro e está mantendo uma velocidade constante de 80 km por hora. Esse carro está acelerado? Você está acelerando esse carro? Sim ou não? Não, computador de bordo, é? Não. A velocidade é que está constante. Você tem que estar mantendo aí, regulando o acelerador para que não haja variação na aceleração. A aceleração, no caso aí, é constante igual a 0, que você mantém essa velocidade constante. Ok? Tem que ter cuidado. Então, para esse outro caso aqui, ó, menos 5... Pega esse outro aqui que deu os casos aqui, ó. 5t ao quadrado menos 3, ó. Se eu derivar isso aqui, ó, vai dar 10t, ó. 5t ao quadrado menos 3. Deixa eu colocar aqui. 5... Cara, isso seria tão bom no quadro. Queria estar olhando para a cara de cada um. Menos 3. Então, olha só. Se a minha posição é dada por essa função, se eu derivar isso aqui, eu tenho a velocidade. Quanto é que é a derivada disso aqui, ó? Pego 2, multiplico pelo 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. T. Tira 1 do 2, fica 1, né? E eu não preciso pôr. E quem é a derivada do número? É 0. Então, a velocidade é 10t. Observe que a velocidade aqui não é constante. 10t. Mas e se eu derivar a velocidade, eu vou ter a minha aceleração. E quem é a derivada de 10t? Não é o 10? Não é o número aqui que está multiplicando? Agora sim eu tenho uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Ok? Ok. Que é isso aqui. Aceleração e queda livre, não vou comentar nisso agora, mas é a mesma coisa. Eu quero fazer alguns exercícios. Mas só para adiantar, olha só essa imagem, ó. Uma maçã e uma pena.
tá indo de um lugar os dois ao mesmo tempo. O que vocês acham que acontece se eu soltar uma maçã e uma pena de uma altura, sei lá, de cima de um edifício, uma altura bem grande, onde eu conseguisse desprezar a resistência do ar, ou seja, onde a resistência do ar não interferisse, certo? O que vocês acham que aconteceria com esses dois objetos? Quem chegaria primeiro lá embaixo, a pena ou a maçã? Maçã. Maçã. Será? Diz no vácuo, é? Quando eu digo que eu desprezo, Professor, as duas vão chegar ao mesmo tempo. Muito bem. Muito bem. Se você desprezar a resistência do ar, que no vácuo não tem resistência, o ar, não existe ar lá no vácuo, então não tem resistência, então os dois chegariam ao mesmo tempo. Olha que interessante. Eu poderia soltar até uma bola de basquete, uma pena, vão chegar no mesmo tempo, vão chegar simultâneos. Bem interessante isso, né? Sem resistência, os objetos, eles descem com aceleração constante, aceleração da gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Essa é a aceleração que esses objetos iam descer. Inclusive, teve, não sei, vocês podem até depois pesquisar no YouTube, teve um laboratório, não sei o local, se foi lá nos Estados Unidos, onde foi, que o pessoal fez um experimento desse tipo. Eles entraram num ambiente onde eles conseguiram sugar o ar. Então, nesse ambiente não tinha ar dentro. Eles evacuaram todo o ar e soltaram dois objetos, uma pena e uma bola de basquete, por exemplo. E eles chegaram igualzinho, no mesmo tempo. Depois procura aí no YouTube e vocês vão ver isso aí. Ok? Obviamente, aqui, na nossa realidade, aqui na Terra, né? Sem ser lá no espaço, que é no vácuo. Aqui na Terra nós temos ar, nós temos que considerar, e aí eu tenho que considerar a aceleração e tenho que considerar também as forças de resistência. Mas é só para explicar isso aí. Ok. Então, eu acho que era por isso aí, por enquanto. Vamos ainda ter um tempinho, vamos fazer aqui alguns exercícios do capítulo 2. Isso aqui é besta, depois vocês olham. Não vai dar tempo mesmo eu fazendo tudo. Isso aqui também. Vamos ver isso aqui, ó. O coelho e uma tartaruga apostam uma corrida. A velocidade média do coelho é 9 metros por segundo. A velocidade média da tartaruga é 0,9 metros por segundo. Ok? A distância entre a linha de partida e a linha de chegada é de 1.500 metros. Ou seja, 1,5 km. O coelho decide que vai começar a correr depois da tartaruga. Vai ficar lá dando um tempo, esperando a tartaruga andar, depois ele vai correr. Quanto tempo, no máximo, o coelho pode esperar para começar a correr sem perder a corrida? Olha que interessante. E aí? Querem fazer? Ou eu faço essa? Hã? Faz essa, professor. Tá, eu vou fazer essa, vocês vão fazer na próxima. Eu tenho um ponto de início, né, a partida, e eu tenho o meu ponto final. Com isso, eu tenho meu deslocamento, não tenho? O meu deslocamento total é quanto?
A minha distância, né, 1.500 metros. Ok? Velocidade é o quê? É o deslocamento dividido pelo tempo, não é isso? Aí, isso não é meu conceito de velocidade? Então, bora calcular quanto tempo. Por isso que eu digo, gente, física é interpretação. Você tem que interpretar. Você tem que estar com um problema na sua cabeça. Vocês entenderam o problema? O problema é o quê? É uma corrida. Eu tenho 1.500 metros. O coelho vai ficar parado enquanto a tartaruga vai começar a correr nessa velocidade. Só que como o coelho é muito, muito mais rápido que a tartaruga, ele consegue ainda ganhar, dependendo do tempo que ele vai iniciar. Para isso, para eu calcular quanto tempo ele pode esperar, pessoal, eu tenho que calcular o tempo que o coelho leva para chegar até o fim. E eu tenho que calcular o tempo que a tartaruga leva para chegar até o fim, para eu ter uma ideia, entendeu? Então, bora calcular o tempo do coelho. Vamos lá. Tempo do coelho. Qual é o tempo do coelho? Se eu pegar essa formulazinha aqui, ó, trazer o tempo para cá, a velocidade desce. Ok? Isso aqui é a mesma coisa. Se eu disser assim, ó, se eu pegar o tempo, trazer ele para cá, tempo, e trazer a velocidade para cá, ó. Então, eu vou só fazer assim, deslocamento dividido pela velocidade. Qual é o deslocamento? Não é 1.500 metros? Qual é a velocidade do coelho? Acho que é 9, né? Deixa eu ver. 9. Ó, observem as unidades, metros por segundo, e aqui está em metros. Ou seja, se eu pegar o meu deslocamento e dividir pela velocidade, eu tenho o meu tempo. Quanto é que dá isso aí? 1.500 dividido por 9? 166,66666. Tá. Isso aqui é o quê? Segundos ou minutos? Tempo é em segundo, né? Segundos. É segundos? Porque aqui não está em segundos. Mas quem chegou agora? Putz. Tá. Esse é o tempo do coelho. Vamos calcular o tempo da tartaruga. Tartaruga. O tempo da tartaruga é a mesma distância que eles vão percorrer. Qual é a velocidade da tartaruga? 0,9, né? 1.500 dividido por 0,9 vai dar 1.666,666. se eu botar a vírgula aqui. Aqui é 0,9 e tal. Então, olha só, quanto tempo... Vamos para facilitar... Ou não, né? Vamos transformar isso aqui em minutos para ficar mais fácil. Só para a gente ter uma ideia, porque esse tempo está muito alto. Eu tenho 166,66666 segundos. Quantos minutos são isso aqui? Como é que eu faço? 1 minuto dá 60 segundos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Dividir por 60, né? Divide esse valor aqui, 6666666 aqui, ó, por 60. Quanto tempo dá aqui? 2,77777. 2,7. Opa. Eita. 2,7777 minutos, não é isso? Então, quanto tempo o coelho leva para ir do ponto de partida até o ponto final? 2,77 minutos. Menos de 3 minutos ele chega lá, né?
Isso aqui é o tempo que ele leva. Beleza. Vamos ver quanto tempo o coelho. Transformando isso aqui em minutos. Anda vírgula uma casa, né? 27,777. minutos. Ou seja, a tartaruga, para ela sair do ponto de início até o fim, ela vai gastar 27,77 minutos. O coelho só precisa desse tempo. Quanto tempo o coelho pode esperar? É só você subtrair, basicamente, esse tempo desse, você sabe o tempo que o coelho pode esperar. Aí é menos um pouquinho. Se você fizer isso aqui menos isso, ó, 777 corta com esse 777, 27 menos 2 dá 25. 25 minutos, basicamente, o coelho pode esperar. Então, assim, a partir de... Ó, ele pode esperar até 25 minutos. Chegou aqui, ele pode sair, que ele ainda chega na frente. Na verdade, se ele sair aqui exatamente nisso aqui, ele vai chegar igual, né? Tem que sair um pouquinho antes, só um pouquinho. Ok? Ok. $25 minutos. Isso aqui não dá para ver, tá cortado. Isso aqui é aquela questão, ó. Vamos lá. Tentar interpretar isso aqui, ó. Ué. Pessoal, vamos chegar no horário. A aula já está acabando. E eu não ligo com relação à falta, não. Vocês observem lá que mesmo quem faltou, eu dou uma falta. Eu nem dou as 4 faltas, nem 2. Eu não me interesso muito por frequência. Agora, eu quero que vocês assistam a aula. Porque o conteúdo, gente, é o mais importante. Ok? Frequência comigo, ó, não tem problema. Se quiser passar o mês todo sem vir nas minhas aulas, não tem problema. Eu não reprovo por falta. O problema é que vocês vão estar perdendo conteúdo. As explicações. Olha só. Um cachorro que estava andando para leste, para ao ver um gato. Corre para oeste e para novamente quando o gato se esconde atrás de um arbusto. Começa a andar de novo para leste e depois começa a andar de novo para leste, né? Quando é ultrapassado por uma motocicleta, corre na mesma direção atrás da motocicleta. Finalmente para ofegante. Qual dos gráficos representa corretamente a posição do cachorro em função do tempo? Qual desses 4 gráficos aí vocês acham que representa essa situação? Ó, se vocês olharem o gráfico, aqui é leste, para cima vai a posição, você está indo para o leste, aqui para baixo você está indo para o oeste, e aqui é a linha do tempo. Ok? Então vamos pegar aqui. Vamos começar a letra A aqui. O que acontece aqui nessa primeira parte? Está no tempo 0. O cachorro começou a andar para que lado? Aqui, ó, nessa primeira parte aqui do gráfico. Ele está andando para que lado? Ele está andando para o leste, né? Não é isso? Ó? Ele está andando para o leste. Está andando. Beleza, está andando para o leste. Chegou nesse ponto aqui, ele parou, viu o gato, e o que aconteceu? Ele foi para o oeste. Aqui ele está descrevendo que vai para o oeste? Tá, não tá? Não está indo para o oeste? O oeste é aqui para baixo, aqui, ó, para esse lado aqui, ó. Então ele está indo para o oeste. Beleza. O que acontece depois da situação? Para o oeste, para novamente. Ele volta a andar para o leste. Começa a andar de novo para o leste. Aqui ele está andando para o leste? Não. Andando para o oeste. Não, ele está andando para o leste. Não está andando para o leste? Tá. Porque ele está subindo. É porque ele estava muito distante aqui, ó. E está numa velocidade menor. Ele está voltando a andar para o leste mesmo.
Só que ele está com uma velocidade bem pequena, porque o deslocamento dele não está muito grande, tá vendo? Agora observa aqui, ó, quando ele é ultrapassado por uma motocicleta, que ele começa a correr, então ele aumenta a velocidade na mesma direção da motocicleta. Então ele começa a correr, observe que o deslocamento vai mais rápido para o leste, ó. E depois ele para. Ele parou aqui, ó, posição, ele não está saindo do lugar, ó. Quando está constante aqui é porque não está saindo do lugar, ó. Porque ele está parado nesse ponto aqui, ó. Então essa é a letra A, ó. Não tem outra. Eu nem vou olhar as outras. Mas se você quiser olhar as outras, vamos analisar essa situação. Aqui, ó, inicialmente ele está parado, ele nem está andando, ó. Então eu já descarto essa daqui. Aqui também, ó, está parado. Então, ele não está andando. Aqui, ele está indo para o leste, beleza. Aqui, ele está indo para o oeste, como está dizendo, está ok, está indo para o oeste. Só que aqui, depois de ele ir para o oeste, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está o quê? Parado. Essa constante aqui indica que o cachorro está parado. Por que ele está parado? Porque ele não está saindo desse lugar aqui. Ele está fixo nesse lugar aqui, ó. Ó, nesse intervalo de tempo, o cachorro não saiu do lugar. Que não foi o que aconteceu. Ele só viu um gato e parou e imediatamente começou a andar de novo para o leste. Entendeu? Depois, acompanha, tal. Então, a situação é essa aqui. Tem que saber analisar gráficos. Isso ajuda muito, viu? O seu raciocínio abre muito. Completa a seguinte afirmação. Se um objeto está se movendo com aceleração constante, a distância percorrida aumenta a cada segundo? Lógico. Não. É a mesma, independente do tempo? Não. Não é a aceleração, pessoal. Se a aceleração é constante, indica que a velocidade está crescendo. Se a velocidade está crescendo, né, aí eu posso tanto por um lado, tanto com o outro. O objeto ele está ele está aumentando a cada segundo a distância dele. Ele está se distanciando a cada segundo. Porque a distância percorrida vai aumentar. Se eu estou com aceleração, eu estou acelerando, eu estou com aceleração constante. Não quer dizer que eu estou com aceleração nula. Aceleração igual a zero. Imagina uma aceleração constante, indica que a minha velocidade está aumentando ou diminuindo, aí depende muito do sinal, mas indica que eu tô me locomovendo, gente. É a aceleração, ok? Deve ser algum cálculo, mas... Bom, também não dá mais tempo, já é 8h50. Tá bom. Vou deixar como exercício aí para vocês treinarem. Esta disciplina, pessoal, ela tem metade dela é a distância. Então, assim, eu estou fazendo o máximo para cobrir toda a teoria, fazer alguns exercícios, mas a outra metade da disciplina, vocês têm que colaborar, vocês têm que resolver esses exercícios, entendeu? Eu já tinha deixado uns exercícios aí sobre medidas, cheguei a fazer alguns. Vou deixar aqui alguns exercícios sobre movimentos, ok? Para a próxima aula a gente já ir para outro assunto. Senão a gente não anda. Hoje ainda, professor? Não, hoje não, cara. Hoje, porque daqui a pouco eu tenho aula. Depois do intervalo, vai ser só o tempo agora de eu jantar. Eu vou começar a aula.
E aí eu termino 10h40, por aí eu já vou cansado. Só amanhã eu ponho. Beleza. Ok? Ok. Então é isso aí. Qualquer coisa, me pergunta lá no WhatsApp, ou no e-mail. Eu tô por aí. Falou? Então, Falou, boa boa noite, semana a professor. todos. Boa noite. Até quarta-feira. É quinta, né não?